Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 1, primeiro de Daniel. Quando eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus o que pregar, Senhor. Porque a gente faz um planejamento, mas às vezes Deus bagunça tudo. E eu estava orando ao Senhor. E Ele falou bem claramente no meu coração: leia Daniel. Leia o livro de Daniel. E eu abri o livro de Daniel, parecia que realmente fazia tempo que eu não lia Daniel. Eu falei: Senhor, será que eu cometi esse pecado? Faz tempo que eu não leio Daniel. E Deus falou no meu coração e eu quero partilhar com os irmãos nessa noite. Vamos ler o capítulo inteiro de Daniel. Diz o seguinte, o texto. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeram alguns dos filhos de Israel. Assim a linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Ele lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel, ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer, água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência e todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles entre todos. Não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas.
e os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Uma linda história. Mas não é uma linda história dos legumes, dos vegetarianos e dos veganos. Com todo respeito a quem escolheu essa vida. Nós vemos nesse texto, quando o rei Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, teria assumido o trono mais ou menos 609 e reinou por 11 anos. Quando Nabucodonosor sitiou aquela cidade, trouxe os mais belos e sábios jovens de Jerusalém. E entre eles estavam esses 4 jovens, bonitos, frondosos, sábios, inteligentes, cultos. E nós vimos que quando esses jovens chegam na presença do rei, chegam na presença lá no palácio, o rei determina as finas iguarias para esses jovens. Mas diz o texto bíblico que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, é uma boa tese para defender os veganos, né? Daniel podia ser eleito, né, o defensor maior dos veganos. Mas não era isso que a Bíblia estava ensinando. A Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar com iguarias porque ele precisava ser diferente. Ninguém decide trocar um banquete de finas iguarias, provavelmente se fosse no nosso tempo caviar, né? Alguns presuntos importados, algumas carnes, né, especiais, marmorizada. Talvez esse banquete também, com certeza, teria legumes, teria outras coisas, massas, mas ninguém troca isso apenas por filosofia. Daniel tinha um propósito. E o propósito de Daniel era ser diferente. E muito mais do que ser diferente, Daniel decide se consagrar a Deus. Quando Daniel decide não comer essas coisas gostosas, essas iguarias, Daniel estava oferecendo ao Senhor um sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus. Daniel estava fazendo um voto de consagração. Isso é característico do povo de Israel. Quando alguém era separado, ele oferecia um sacrifício a Deus. Esse sacrifício ou era não cortar o cabelo, ou era não comer determinados alimentos, ou era não realizar certas coisas que ele gostava. Quando nós oferecemos algo para Deus, quando nós nos consagramos, nós nos separamos, nós renunciamos a algo que nós gostamos em prol de uma bênção espiritual. Esse voto fazia parte da cultura daqueles que serviam a Deus, Israel. E esses 4 jovens decidiram fazer um voto de consagração ao Senhor. Sacrifício vivo. Porque veja bem, eles seriam servos, eles eram escravos. E eles ganharam um privilégio. E eles simplesmente oferecem ao Senhor esse privilégio. Esse era o propósito da mensagem.
E note que Deus não havia pedido nada para Daniel. Nenhum relato bíblico diz que Deus pediu algo a Daniel. Mas Daniel se ofereceu ao Senhor um voto de sacrifício vivo, um voto ao Senhor. Queridos, consagrar é devotar algo ao Senhor. Consagrar é tributar algo ao Senhor. Se consagrar é oferecer-se com dedicação e afeto. Consagrar-se é oferecer-se ao serviço, é dar-se em sacrifício por Ele. Fazer grande empenho. Quando nós decidimos consagrar ao Senhor a nossa própria vida, nós estamos oferecendo ao Senhor algo que me custa caro. Eu estou oferecendo ao Senhor algo que não é fácil oferecer. Vemos isso em 1 Crônicas 21, do 23 a 25, quando Davi está ali oferecendo ao Senhor, querendo oferecer sacrifício ao Senhor. Eu vou ler o texto e diz assim: Araúna, que era um homem rico, abastado, no tempo de Davi, diz o texto: Araúna respondeu a Davi: toma-o para ti e faça ao rei, meu senhor, o que lhes aparecer. Eu ofereço ainda 2 bois para o sacrifício, o debulhador para servir a lenha, o trigo e a oferta de cereal, tudo isso de bom grado entrego a ti. Araúna era um homem rico e tinha posses. Mas Davi disse: contudo, o rei Davi respondeu a Araúna: não posso aceitar deste modo, faço, pois, a ti tão pouco. Não posso aceitar deste modo, faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti. Tampouco oferecerei um holocausto que não me tenha custado nada. E assim Davi pagou a Araúna o valor de 7,2 quilos de ouro pelo terreno. Davi queria ofertar ao Senhor. E aí, como se fosse hoje, né? Eu chego aqui e falo: eu gostaria de ofertar ao Senhor. E um homem, irmão rico, chega e diz: não, pastor, deixa que eu dou tudo. Mas Davi, esse homem diz: não, eu quero ofertar. Eu não posso oferecer ao Senhor algo que me custe, algo que não me custe nada. Então, quando nós nos oferecemos ao Senhor em sacrifício, quando nós nos consagramos ao Senhor, temos que oferecer algo que nos custe algo. Quando consagramos ao Senhor, temos que oferecer o que temos de melhor. Mas, queridos, infelizmente, tem gente oferecendo a Deus as suas sobras, aquele que não lhe custa nada, aquele que ele não usa mais. Tem gente oferecendo ao Senhor aquilo que ele não usa, aquilo que ele não quer mais. Tem gente oferecendo ao Senhor as sobras do seu tempo. Primeiro eu vou trabalhar, primeiro eu vou resolver os meus problemas particulares, primeiro eu vou cuidar dos meus negócios e da minha família. Depois, se sobrar tempo, eu vou à igreja. Depois, se sobrar tempo, eu vou ler a Bíblia. Depois, se sobrar tempo, eu vou servir ao meu próximo. Sobras do nosso tempo. Quantos irmãos não priorizam estar na igreja? Quantas pessoas só vão na igreja quando é conveniente a elas?
Infelizmente, muitos até pregam que não precisam de igreja para servir a Deus, sendo que o próprio Jesus disse que a igreja seria o seu corpo. E quando o corpo está unido, nós somos mais fortes diante das intempéries da vida. Quando o corpo de Deus, o corpo de Jesus, está juntos, tudo funciona melhor. E se quando um membro do corpo está doente, todo o corpo sofre junto, todo o corpo luta junto. Por isso Jesus instituiu a igreja, um lugar para servir ao próximo. Que seria da mão se o meu pé não estiver bem? Como meus pés doem, eu não consigo fazer nada. Que seria do olho doente se não tivesse a nossa boca para tomar os remédios que vão curar, a nossa mão para pingar o colírio? Queridos, quando nós oferecemos nosso tempo como consagração, como oferta de sacrifício ao Senhor, e eu venho à igreja, eu venho para servir o meu próximo, e servindo o meu próximo, eu sirvo a Deus. E eu digo que eu sou de Jesus, que eu consagrei a minha vida ao Jesus, e eu venho à igreja, eu só tenho tempo para ler a Bíblia, eu só tenho tempo para servir o meu próximo quando me sobra tempo. Tem gente que oferece ao Senhor as sobras do seu dinheiro e dos seus bens. Tem gente que manda os seus talheres velhos para a igreja. Aqui em casa eu tenho os talheres que eu não uso mais, lá na igreja vai servir. Ah, lá não tem. E oferece os talheres velhos. Tem gente que oferece a televisão velha, tem gente que oferece até um pano de prato velho. Aquilo que não te serve mais, manda para a igreja, porque lá vai ter uso. Não ofereça a Deus aquilo que não lhe custar nada. Ofereça ao Senhor as suas primícias. Tem gente que oferece as sobras do seu amor e da sua devoção. Tem gente que busca a Deus e só adora a Deus quando é lembrado. Tem gente que só se derrama diante do altar de Deus quando a necessidade aperta, quando falta saúde, quando falta dinheiro, quando falta harmonia no lar. Aí as pessoas procuram a Deus e choram diante de Deus. Mas a vida inteira ofereceu a Deus as sobras da sua vida. Queridos, em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 diz: quanto a Deus, se fizeres um voto, tende em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares paga. Quando oferecemos a Deus as coisas, quando consagramos a Deus a nossa vida, devemos honrar o nosso compromisso, porque não somos chamados de tolo por Deus. Perguntarei então o que o salmista diz em Salmo 16, 2. O que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor por todos os que têm, todos os benefícios que me tem feito? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Oferecerei o meu melhor, o melhor de mim, o melhor do meu tempo, o melhor dos meus bens, o melhor da minha devoção, o melhor do meu amor.
Quando nos consagramos ao Senhor, as lutas vêm, mas Deus concede misericórdia. Verso 9 do primeiro capítulo de Daniel diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade, assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Daniel, quando pediu ao eunuco não se contaminar, comer legumes, não era porque ele era vegano, não era porque ele não comia carne. Ele não poria em risco a vida de um ser humano por um costume. Ele não poria em risco a sua vida por um costume, por uma decisão particular. Ele estava fazendo um voto de sacrifício ao Senhor. E quando ele consagrou esse voto ao Senhor, ele sabia que as lutas viriam. Mas ele sabia que Deus ia conceder misericórdia. Irmãos, quando consagramos, quando tomamos a decisão de oferecer algo melhor ao Senhor, as lutas vêm. O diabo não quer que você se consagre ao Senhor. O diabo não quer que você entregue a sua vida em sacrifício santo e agradável a Deus. E ele vai fazer com que você desista do seu voto. Ele vai colocar coisas na sua cabeça, ele vai colocar situações difíceis na sua vida. E eu sei como pastor que todo ser, quando se entrega ao Senhor, quando se converte ao Senhor, aqueles primeiros dias são de lutas terríveis, porque o diabo faz de tudo para que a pessoa desista da sua decisão de consagrar a sua vida ao Senhor. Você já reparou isso? Que quando você diz, faz um voto, Senhor, custe o que custar, amanhã eu vou estar no culto de oração. As coisas começam a acontecer. Bate gente na tua casa bem na hora de você. Um parente liga bem na hora de você sair. Alguém liga e diz: olha, tem uma coisa importante para você, mas tem que ser em tal hora. As coisas parecem que começam a aparecer para te impedir de se consagrar ao Senhor. Quando você faz um voto ao Senhor, seja qual for, as lutas começam, aparecem. Mas a Bíblia fala que Deus concede misericórdia. Aquele eunuco desafiou, aceitou o desafio, desafiou o Rei Todo-Poderoso para que o voto de Daniel fosse concretizado. Deus concedeu misericórdia e compreensão ao eunuco. E Deus concede a nós também. Deus concede. Amados, quando nós nos Senhor e as lutas vêm, as perseguições também acontecem em nossa vida. Quando decidimos seguir ao Senhor, quando decidimos sacrificar aquilo que eu mais gostava, por exemplo, eu sempre gostei de futebol desde menino, mas eu decidi, fiz um voto ao Senhor que jamais faltaria um culto por causa de futebol. Toda vez tinha convite de churrasco, toda vez tinha algo que aparecia. E no momento que eu comecei a dizer não para os meus amigos, começaram a surgir as perseguições. No trabalho, começaram a me olhar quando tinha as festas do futebol e eu tinha culto para ir. E isso era depois do expediente. Eu dizia não, comecei a ser taxado, comecei a ser discriminado, comecei até a ser perseguido por ser um crentinho
barato. Quando eu me consagrei ao Senhor, que eu fui estudar no Cefete, eles cantavam musiquinha. Quando eu entrava na sala de aula, eles cantavam musiquinha para mim. E era todo dia. Tim, Tones, glória ao Tim, Tones. Você lembra dessa música? O oásis no deserto, na dor. Me zombando, porque eles sabiam que eu servia ao Senhor. Quando nós nos decidimos por Jesus, somos perseguidos, mas Deus sempre nos concede misericórdia. Mateus 5,10 diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Em 2 Coríntios 4, de 8 a 9, diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque Deus nos concede misericórdia. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassinato, ladrão, criminoso, ou com quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhem, mas glorifiquem a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4, de 12 a 16. Queridos, o diabo não quer a sua consagração a Deus, porque ele sabe que quando você se consagra ao Senhor, Deus fará milagres através da sua vida. Quando nos consagramos ao Senhor, o diabo se revolta, porque ele sabe que Deus vai usar a sua vida poderosamente. Olha o verso 17 do capítulo de Daniel, diz: ora, estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes faziam perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quando nos consagramos ao Senhor, o diabo se revolta, porque Deus nos usa poderosamente. Quando Daniel e aqueles mais 3 jovens se consagraram ao Senhor, Deus encheu de poder e de graça a vida daqueles jovens. Quando você se consagra ao Senhor, Deus não te dá uma vida de tranquilidades. Muitos pregam isso pelas igrejas. Mas Deus te dá uma vida de vitória contra o poder das trevas. As lutas continuaram para Daniel, mas Deus deu a vitória contra o poder das trevas. Quando você se consagra ao Senhor, você ora e Deus responde. Queridos, eu tenho vivido assim pérolas preciosas de oração. Ontem foi o aniversário da minha linda, amada esposa. E eu decidi, sair para jantar. E geralmente
quando as vacas estão magras, né? Eu falo, vamos nós dois, e chama as crianças, né? Vamos num lugar chique, né? Ou romântico, alguma coisa assim. E eu perguntei, onde você quer ir? E ela falou, já que posso escolher, quero uma churrascaria tal. Eu falei, tá bom. Aí, de repente, ela olhou para mim, com aqueles olhinhos, e falou assim, vamos levar as crianças esse ano? E eu olhei assim, peraí, fiz as contas. Aí eu falei, vai ficar pesado esse negócio. Vai ficar caro. Mas como bom marido que eu tento ser, eu não demonstrei nada e falei, tá bom, amor, vamos levar. Mas eu estava preocupado, porque ia sair caro. E aí eu orei ao Senhor. Uma oração simples. E eu orei assim, Senhor, desculpa te incomodar com tanta bobagem, mas se eu tenho agradado o Senhor, se o Senhor achar que eu mereço, porque eu não sou servo, o Senhor é que manda, eu não sou ninguém. Mas se o Senhor achar que eu possa ter, faça que eu ganhe um desconto. Falei para Deus, me dá um desconto, que pelo menos um dos filhos não pague. Aí, e eu tinha olhado lá no site do restaurante, e o mais novo pagava 60%, né? Mas eu vi as bebidas, tudo muito caro. Eu falei, tá bom. Orei ao Senhor, mas o Senhor vai prover o dinheiro. Vamos embora. Não vou fazer satisfeito. E fui. Eu tinha calculado na conta uns 500 e poucos reais no jantar. Para mim é pesado. Não sei para vocês, mas para mim é pesado. Mas eu falei, vamos lá. E no mesmo mês eu tenho aniversário do meu filho, né? Mais velho, no mesmo mês da minha esposa. Então fica dois aniversários no mesmo mês. E eu fui. Quando cheguei lá, eu falei com a recepcionista, né? E ela falou assim: olha, o seu menino mais novo paga 60, né? Tudo bem? Eu falei, tudo bem, né? Fazer o quê? Apesar que ele não come nada, eu falei assim, ele mal come as batatas fritas e um pedacinho de carne, é ruim de comida mesmo. Ela falou assim, senhor, mas é a regra da casa. Eu falei, tá bom, tudo bem. E fui, a regra da casa a gente vai cumprir, com certeza. E entrei, a gente comeu, e quando eu pedi a conta, a mulher veio, olha, o gerente decidiu cobrar só três de vocês. Só três. Eu falei, só três? Falei, Deus é bom. Louvado seja Deus. Quanto que vai dar a conta? Eu tinha calculado em torno de 500 reais. 300 e poucos reais. Assim, tá certo, moça? Não tá certo. Eu falei, como Deus faz milagres até nas coisas pequenas. Eu louvei ao Senhor. Porque eu falei para ele, eu não mereço essas coisas. Eu não sou merecedor. Eu sou pecador como qualquer um dos irmãos. Mas Deus atende às nossas orações, irmão. Quando nós nos consagramos a Deus, Deus responde às nossas orações. Quando nós nos consagramos a Deus, você ora e milagres acontecem. Nós vimos aqui a nossa querida irmã Kátia, com diagnóstico de Alzheimer, já tomando medicamento para Alzheimer. E Deus falou: essa igreja orou por ela, Renato, todos nós oramos por ela, impomos as mãos, e o diagnóstico sumiu. Nós oramos e, Kátia, refaça esses exames, um passo de fé. E ela fez. E o diagnóstico de Alzheimer não era mais real. Deus faz milagres, irmãos. E o diabo assopra, não, foi um errinho médico. Não foi, não. Foi milagre de Deus. Eu glorifico o nome de Deus. Queridos, quando você ora, quando você se consagra ao Senhor, os seus sonhos são re- seus sonhos são atendidos pelo Senhor, porque você se consagrou ao Senhor. Quando você se consagra ao Senhor, os sonhos são revelados, e Daniel
recebeu esse dom de Deus. Quando você ora, a opressão maligna vai embora e o diabo foge, porque você é temente e consagrado ao Senhor. Queridos, eu queria encerrar essa mensagem. Como é que está a tua vida? Você tem vivido como um verdadeiro homem e mulher consagrado ao Senhor? Você tem oferecido o seu melhor ou você tem oferecido aquilo que te sobra? Aquilo que te sobra do teu tempo? Aquilo que te sobra dos teus bens? Você tem oferecido algo ao Senhor que te custe caro? Você tem feito votos ao Senhor que te custe um sacrifício vivo, mas santo e agradável ao Senhor? Quando jejuamos, nós jejuamos porque oferecemos o sacrifício ao Senhor. Por isso eu não gosto do jejum coletivo. Eu tenho minhas restrições, respeito, muitos pastores amigos fazem, mas eu não gosto do jejum coletivo. Convoca a igreja a jejuar. Jejum tem que ser uma paixão. O jejum tem que ser algo quando eu estou desesperado pela presença de Deus na minha vida. Quando eu estou desesperado em ter comunhão com Ele. E eu ofereço o meu corpo a passar fome, porque eu quero mais de Deus. Então, quando fazemos jejum coletivo, alguns talvez consigam fazer nesse espírito, mas muitos fazem, porque se eu não fizer, nossa, o pastor perguntar quem está na campanha de jejum, eu não vou poder levantar a mão, vai ficar feio para mim. Mas o jejum é bíblico, é um voto. Deus possa nessa noite despertar essa igreja, possa despertar a cada um de vocês a ter uma vida consagrada ao Senhor, oferecer o melhor a Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.